E após 20 dias sem ninguém no comando do futebol do Vasco, porque o Alexandre Pássaro foi demitido do cargo de executivo de futebol, Fernando Diniz do cargo de treinador, o Vasco parecia estar próximo de anunciar Ricardo Gomes como seu novo diretor técnico para a temporada de 2022. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do clube, Jorge Salgado, para um torcedor. Em vídeo, ele disse que já estava praticamente certa a vinda do Zé Ricardo e também do Ricardo Gomes. Mas isso, meus amigos, melou. Hoje à tarde, o clube confirmou que estava encerrando de forma cordial as negociações com o Ricardo Gomes. É isso mesmo, seguimos sem diretor de futebol, sem diretor executivo, sem diretor técnico. O Vasco, nesse momento, dá um passo atrás nesse sentido. O motivo, ao que parece, é aquele que a gente já tinha comentado aqui no canal. O próprio Flávio Dias trouxe para vocês a palavra do Ricardo Gomes e também do seu filho, o Diego Gomes, que é empresário e tem sim atletas nesse elenco do Vasco. Nós vamos ouvir agora a análise do Flávio Dias sobre essa situação. Alô, Jéssica Dias. Grande abraço para você e a todos ligados aqui no meu, no seu, no nosso AVNews. Muito obrigado por estar ancorando e fazendo news com extremo talento, categoria. Por isso confio muito no trabalho a todos vocês, que vocês são muito competentes. Estou aqui numa situação particular, mas eu quero trazer uma informação que pude apurar hoje. E é um depoimento, porque a informação surpreendeu a todos hoje no meio da tarde, quando o Vasco anunciou que tinha encerrado as negociações com Ricardo Gomes, para que Ricardo Gomes pudesse trabalhar no Vasco. Olha, eu estou desde o início em cima dessa informação. Conversei com o Ricardo Gomes, que é uma figura que eu tenho um carinho muito próximo, todos temos, todos aqui do canal, e principalmente por tudo que ele já fez pelo Vasco, principalmente na Copa do Brasil em 2011, foi o comandante, passou por aquele drama, mas é um cara muito bacana, é um sujeito de altíssimo nível. E o Ricardo Gomes estava ali na conversa, tentando se acertar. O ex-companheiro dele de Fluminense, Delay, fez uma indicação, através de pessoas também ligadas ao Vasco, para que o Ricardo Gomes pudesse ser o nome, para que ele pudesse estar ali em algum cargo, por ser um cara de altíssimo nível, coordenador, CEO, executivo, enfim, estava se conversando. Nesse meio caminho, aconteceu aquela situação do filho dele, uma reportagem que saiu no jornal O Extra e também depois saiu no site Jogada 10, de que se teria uma dúvida quanto à contratação de Ricardo Gomes por conta da presença do filho dele, Diego Gomes, como empresário dentro do Vasco. Ele tem alguns jogadores do elenco, como Bruno Gomes, como Ricardo Graça, tem jogadores na base, como o Eric Marcos, do Sub-17, tem também o Saulo, lateral direito, enfim, é empresário de jogadores importantes no Vasco. Estaria ali havendo um conflito de interesses? Pois bem, isso o Ricardo Gomes fez questão de me ligar e desmentir, dizer que se fosse treinador seria complicado, apesar das pessoas conhecerem como ele é, pelo fato de alguém que saísse do time para a entrada de um jogador que teoricamente seria do filho dele, esse alguém que sai reclamar. Mas como executivo, foram as palavras dele. Eu criei o meu filho para ser o Diego Gomes e não filho do Ricardo Gomes. E como executivo, ele vai sofrer ainda mais, os jogadores dele vão sofrer ainda mais, vão ser ainda mais exigidos. Mas olha, eu hoje me surpreendi com essa notícia, mas juntei as pecinhas. Quem acompanhou o News ontem à noite percebeu que eu falei sobre Ricardo Gomes muito rapidamente. E o diálogo eu vou trazer de volta aqui, o que eu conversei com ele. Ricardo, e aí? E o Vasco? E ele me respondeu, nada certo, entrando em reunião. E eu perguntei a ele, reunião com o Vasco? E ele disse, não. E aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha, porque se é um acordo tão adiantado, tão próximo, ele tão animado, o que teria acontecido? Pois bem, o Vasco hoje anunciou que não chegou a um acordo com o Ricardo Gomes. E eu entrei em contato com o Ricardo Gomes e vou reproduzir algumas das falas daquilo que ele me contou para vocês que estão ligados aqui no News. E eu disse, o que houve, Ricardo? E ele disse, conversas boas. Saio com a impressão que Jorge Salgado será um bom presidente. Boas ideias, mas não chegamos a um acordo. E eu perguntei, financeiro ou de trabalho? E ele disse, financeiro também. Mas o papel de coordenador é para coordenar. Quando você tem um bom diretor e um bom treinador,
você vai coordenar exatamente o quê? São pressões internas. Isso me chamou a atenção e a gente vai comentar no final dessa minha participação. E ele complementa: melhor é o Vasco encontrar um bom executivo e um treinador, que parece que está apalavrado, é uma notícia que a Jéssica vai trazer já já. Exemplos: eu e Rodrigo Caetano no Vasco, eu e Antônio Lopes no Botafogo. Imagina um coordenador no meio desses dois. No São Paulo, o Muricy toca o futebol. O executivo nem aparece, em alguns casos pelo bem e outros nem tanto. E aí eu perguntei a ele: mas você acha que a situação do seu filho pode ter atrapalhado? E ele disse: olha, não creio, até porque não era segredo. Mas olha, pode ser que eu esteja errado. E eu pergunto no final: você está decepcionado, Ricardo? E ele disse: faz parte da vida, mas com muita lamentação dá para sentir, não chegamos a um acordo. Pois bem, a informação que eu vou trazer aqui é a seguinte: há um racha gigantesco na direção do Vasco. A gente trouxe aqui que havia uma certa unanimidade, mas algumas cabeças dentro da gestão não eram favoráveis a Ricardo Gomes, sim, como ele disse, por pressões internas, por questões que envolvem o filho dele, Diego Gomes. Essas pessoas conseguiram demover o presidente Jorge Salgado, que tinha certeza de que ia contratar, que adorou o papo com o Ricardo Gomes, chegou a almoçar com o Ricardo Gomes para arguí-lo sobre a questão do filho e conseguiu tirar da cabeça isso, mas foi influenciado sim a não aceitar para não dar margem a mais comentários. E Jorge Salgado tomou essa decisão. O que prova que de alguma parte ele não está tão sozinho, existem pessoas ao redor dele. A dúvida é: pessoas que estão ajudando ou pessoas que estão prejudicando? Porque hoje, dentro do Vasco, já há quase que uma certeza. A situação do presidente Jorge Salgado é muito preocupante. O presidente Jorge Salgado está no meio de um tiroteio nu. Absolutamente nu. Não sabe de onde vêm as balas. Não consegue ter ajuda de um lado ou do outro. E quando um ajuda, outro puxa para cá. E o outro que puxa para cá, o outro puxa para lá. Há uma divisão, a gente já trouxe isso aqui, de que os grupos políticos do presidente Jorge Salgado que o elegeram estavam divididos dentro da gestão. Só que isso traz uma preocupação grande, porque a tendência era uma semana melhor e hoje é uma tragédia. O Vasco não tem um executivo, porque perdeu Anderson Barros e perdeu Alexandre Matos, e não tem um coordenador técnico, porque por pressões o presidente Jorge Salgado teve que dispensar Ricardo Gomes. Está rachada sim a direção do Vasco. E o que é mais complicado, o presidente Jorge Salgado não sabe para que lado vai a sua mão. Enquanto isso, Jéssica, o Vasco está no meio. E olha a situação do presidente Jorge Salgado: ou ele toma um prumo, ou ele toma decisões e anuncia pessoas fortes. Hoje se comentava até: não tem o Ricardo Gomes, traz o Falcão, pelo menos é um nome de peso, mas está muito no tiroteio, muito na briga. Será que isso vai resolver? Cenas dos próximos capítulos. Venha, que tem mais notícia do Vasco. Infelizmente, a notícia hoje é essa: Ricardo Gomes não ficou no Vasco por pressões internas para que o presidente Jorge Salgado não o contratasse. Grande abraço. Tchau.